Olá, você que está ligadinho aqui no programa Sou Bem-Sucedido, aqui na BMC News, o nosso encontro semanal, onde sempre traz um convidado para que você possa se inspirar e acreditar que é possível sim nós nos tornarmos pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da vida. O nosso convidado hoje ele é muito especial, ele é médico veterinário, ele ganhou um prêmio em 2024 como melhor veterinário, aí ele vai falar um pouquinho mais. Também ele é presidente, a sigla, se você perguntar para mim, ele já falou para mim 3 vezes, mas eu não lembro, mas ele vai falar para vocês. E ele tem uma história muito bonita e hoje estou trazendo aqui nada mais, nada menos que Dr. André Grespan. Falei certo? Alô, Erram o seu nome sempre ou sou eu que erro, doutor? Não, é normal. Podia ser o presidente do Banco Central americano, mas faltou um E. Então, a sua família é brasileira? Descendente italiano, mas brasileiro. O senhor nasceu onde, doutor? Como é que começou essa trajetória até chegar à veterinária? Eu nasci em USA, Utinga, Santo André, e lá da região do ABC. Meu pai é metalúrgico, minha mãe dona de casa e fazia bolo, a tia do bolo. E nasci nesse local que eu amo. Morei um tempo aqui na Vila Olímpia e faz uns 5 anos que eu voltei para Santo André, onde está toda a família, amigos de infância, então é um local que eu me sinto melhor. Entendi. Então o senhor é bem apegado à família? Muito. Família para mim é algo muito, muito importante. Faz parte, né? Eu acho que é a base. E infelizmente a gente vê muitas vezes perdendo esses valores de família, né? De estar junto. É muito triste a gente ver isso, né? Ah, sim. Eu acho que os tempos modernos são um pouco complicados em relação à família. Você fala que você é muito família, os caras já olham como você sendo um conservador horrível que não gosta das coisas. Então, me preocupa querer botar as pessoas na caixinha, né? Mas sim, eu sou muito família. Família é muito importante. É porque, assim, quando a gente fala de ser bem-sucedido, né? As pessoas, elas interpretam que ser bem-sucedido é só pessoas que têm dinheiro e a vida profissional. E não é isso, né? Amigos bem estabelecidos, uma família bem estabelecida, a base, tudo isso é importante, diferença, né? Faz muita diferença você ter uma base que te apoie. Então, a gente vai falar do meu começo na área, mas sem minha base eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, veterinários não tem ninguém na família? Não, é tudo engenheiro e tudo da área de metalúrgica e engenheiro. E como é que foi essa escolha da veterinária, doutor? Se eu contar, foi muito doido a minha vida, porque meu pai tem uma empresa, uma metalúrgica, meus tios são engenheiros, engenheiro mecânico, então a família toda é voltada para exatas, né? Então, eu sempre fui meio que a ovelha negra da família, eu sempre brincava com bicho desde pequeno. Meus pais gostam muito de animais e eu sempre tive um lado de gostar de bicho estranho. Então eu tinha coleção de aranha, formiga em pote, tinha... Coleção de aranha? Coleção de aranha. Como que é? Eu passava o dia caçando aranha no quintal de casa, colocava nos potinhos de vidro, de maionese, o furinho e tal, e ficava alimentando a semana toda. Caçava tatuzinho, caçava qualquer inseto, colocava para a aranha comer. Pegava aquelas lagartas de borboleta, sim, colocava no pote, ficava esperando virar borboleta. Então, sempre tive gostos meio estranhos para bicho, né? E eu terminei o colégio, na verdade, não sabia direito para que área ia, né? E comecei a prestar um monte de faculdade, um monte. E assim, propaganda e marketing, engenharia, medicina, biologia, e tomei trote em todas. Eu entrava, fazia uma semana, passava em outra faculdade, trocava. E numa dessas faculdades, acabou sendo medicina veterinária, que foi até minha mãe que escolheu. Ela falou, você gosta, vai lá. Daí eu peguei e acabei indo. E a área de silvestres foi muito interessante,
Porque meu pai, embora meu pai tinha firma, eu nunca gostei do que ele fazia, né? E ele, graças a Deus, nunca me pressionou para assumir. Você tem irmãos? Não, filho único. Ele nunca me pressionou, né? Então, quando eu terminei o colégio, estava nesse negócio de prestar faculdade, eu queria fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Mas eu fiz um colégio, o singular, que é sistema Anglo, ele não tem voltado para a parte profissional. Então, você sabe uma boa formação, mas você não sabe trabalhar em nada. Sim. E eu me vi na situação que eu não sabia fazer nada, não queria trabalhar com meu pai. E, por incrível que pareça, me deu a louca, que apareceu um amigo, falou, eu vou para o Paraguai. Virei muambeiro do Paraguai. Verdade. Não acredito. Verdade. Eu fico imaginando o seu pai, né? Metalúrgico, vendo o filho comprar moto. Fui virar muambeiro no Paraguai. Eu lembro até hoje de um negócio que as mulheres gostavam, chamava creme tartaruga. Era um pote de creme. Minha mãe usava isso aí. Então, era um pote de 1 quilo de um creme ceboso que a mulherada adorava. Eu lembro que eu trazia, acho que eu trazia uns 40, 50 quilos daquilo lá. Então, assim, comecei para o Paraguai trazer creme, televisão, era uma coisa assim, surreal. Você trazia aquelas televisão cinza pequenininha? Lembra daquelas pequenininhas? Com rádio. Com rádio. Era comprido, assim. Trazia tanta tranqueira e tal. Comprei um carro com esse dinheiro. É mesmo? Né? Consegui ganhar uma boa grana, comprei um carro e tal. E aí, nessa da medicina veterinária, eu entrei na medicina veterinária e ia parar a Camoamba. Logo no primeiro mês, eu estava careca ainda, saiu, vai ter um congresso de zoológico. Onde é? É no Paraguai, ali em Foz do Iguaçu. Eu falei, ali eu conheço. Ali eu conheço. Ali eu então, manjo. Olha a minha cabeça, eu vou para o congresso, vou encher o ônibus de Muamba e vou fazer minha última viagem, trazendo tudo que eu posso. E aí a gente foi de ônibus, foi uma loucura, foi um monte de gente da faculdade. E foi lá que eu tive contato com esse mundo zoológico, que é bicho estranho e tal. Então, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, sem querer querendo, com essa história de muambeiro, eu fui parar nesse congresso por ser lá em Foz, não é algo que eu queria. E quando eu cheguei lá, eu me encontrei na profissão. Olha só. E aí, a partir daquela época, era 95, eu falei, é isso que eu quero, é medicina de zoológico, e eu foquei toda a minha formação nisso. Então quando você foi nessa última, só para entender, quando você foi pela última vez lá, você foi nesse congresso, você não estava fazendo ainda veterinário, já Tinha estava? acabado de entrar, fazia um mês. Um mês? Foi um mês no congresso. E aí te chamam para ir ver bichos estranhos. E aí... Foi até com o Marcelo, que é grande amigo meu, que eu fiz um curso de animais selvagens e acabei entrando na área e me apaixonei e fiquei. E seu pai? Porque eu tô aqui tentando imaginar teu pai, doido para levar você para a empresa, mas não se intrometendo. E aí ele vendo você lá comprar muamba, vendendo, comprou um carro. E olha, aí ele... Eu sempre fui meio fuçado em tudo que eu me meto a fazer. E graças a Deus, tanto ele como minha mãe não tiveram essa ideia de vamos forçar, porque seria o mais lógico, né? Pensando no que ele já fazia. Então seria muito mais lógico eu ter assumido a firma dele, que roda até hoje, mas seria a parte lógica. E graças a Deus, eu acho que ele falou, é louco mesmo, deixa, e vai. Mas isso que é importante, olha só, nem sempre as nossas escolhas, ela passa pela nossa lógica. Eu, como pai, por exemplo, a gente vai querer induzir os nossos filhos a fazer, mas essa liberdade, né, que o pai do Dr. André deu de ele escolher, de ele vivenciar aquele momento, né, de comprar muamba, mesmo que fosse transitório, tudo isso ajudou ele a fazer essas escolhas da vida dele. Olha só, e ele acabou se tornando, né, e hoje, um dos maiores veterinários que a gente tem no Brasil, né? Então a gente respeitar esse espaço dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, é muito fundamental para que a gente possa realmente encontrar o caminho. Ou seja, toda essa trajetória fez você chegar onde você chegou hoje. Eu cheguei.
É muito louco. Quando eu conto essa história assim, foi da muamba para a veterinária de zoológico, é uma história muito doida, né? Sim. Mas eu vejo que Deus foi me direcionando na vida. Tipo, mandou pra uma coisa nada a ver, que era muamba no Paraguai, nada a ver naquela época. E tanto que isso, né, meu pai olhava assim, tipo, você prefere pegar muamba do que trabalhar comigo. E foi, infelizmente foi, ou felizmente, né? Mas ele me deu essa liberdade que eu E o acho que é legal é que assim, importante. porque se tornar um grande veterinário como o senhor é, né, no Brasil inteiro, não basta ser só médico e veterinário, tem que ser empreendedor, tem que ser empresário. E essa construção foi feita na Muamba também, na Foi, prática, né? foi na Então, prática. Tanto que eu dei palestra no mesmo congresso, acho que 20 anos depois. olha que E legal. aí eu falei que eu tinha nascido ali como veterinário dessa área, né? Foi muito, muito gratificante ter ido lá E foi lá mesmo, ministrar lá, no foi lá mesmo, no no mesmo mesmo lugar. hotel. Caraca, Foi muito legal. 20 anos depois. É um negócio gente. assim que eu bati o olho e falei, não, olha onde eu cheguei, estou dando aula onde tudo começou. E como foi? Eu tô aqui tentando imaginar, né? Como foi na hora que o momento que falaram, chamaram o teu nome? Você já sabia que ia palestrar. Chamaram o teu nome, você subiu no palco e na hora que você olhou todos aqueles médicos veterinários, estudantes e disse: caramba, 20 anos eu tava sentado ali, hoje eu tô aqui. Mas ó, ele vai responder, mas nem agora, sabe por quê? Eu tenho que chamar o intervalo. A gente já volta e ele vai responder para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Hoje estou recebendo esse grande, renomado, né, veterinário que nós temos aqui no nosso país, contando a sua trajetória, contando a sua história. Mas vocês perceberam que 20 anos depois, no mesmo lugar, no mesmo congresso, ele foi palestrar. E aí, como foi? Eu fico imaginando assim, como foi a hora que chamaram o seu nome, você subiu naquele palco? Eu acho que foi a coroação que eu fiz a escolha certa. Que legal. Foi uma coroação de que Deus, uma divindade maior, por linhas tortas, me levou ali. Então, quando eu cheguei ali, eu falei: olha, cheguei. Cheguei, Brasil, Cheguei, né? Que é Bruno. aquele meme. E foi muito importante, porque como eu te falei, essa loucura toda de ter um pai com uma empresa e optar por fazer muamba, minha família, como a gente falou da base, minha família nunca chegou e falou: não, não vai, não presta, não é legal, né? E, pelo contrário, me apoiou até quando eu estava na muamba no Paraguai, né? Uma família amadurecida nesse ponto, né? Sim, sou muito grato por ter uma família bem estruturada, que é como eu te falei, é a base. Em cima dela, eu pude construir um caminho torto, mas que me trouxe até aqui. Então, dá mesmo essa conotação de torto, mas na verdade acho que não foi torto. Eu acho que às vezes a gente precisa, porque veja, para chegar onde você chegou, às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas para que a gente também aprenda ao percurso, né? Né, em termos de empreendedorismo, assim, pô, moleque, pegar e ir para o Paraguai, Quantas você viajar. tinha, doutor? Acho que não tinha acabado de ter 18. 18. Né? Moleque de tudo, pegar e ir por um lugar totalmente inóspito, que é o Paraguai, vivenciar esse negócio até de empreendedorismo, de compra e venda Sim, de sim. material, viajar, foi uma experiência muito boa, né? E isso me ajuda vou colocar até a desenrolar com as pessoas, né? Porque você aprende jogo de cintura, e isso é uma coisa que você não tem na faculdade. Sim. Isso vem com a vida, e isso me ajudou muito, né? A como lidar com pessoas, como fazer negociação, como precificar, é tudo coisa que muita gente apanha até depois de velho para aprender a fazer. Quem te ensinou a ser tão desbravador? Porque olha que interessante. Às vezes te ofertam, na vida é assim, às vezes, as pessoas nos ofertam o caminho mais fácil,
e às vezes tem um caminho mais difícil que nos leva para um aprendizado um pouco mais além. Veja, você poderia ter um cachorro, um gato, tal, você preferia ter os bichos estranhos. Você poderia ter ido para a empresa, você preferiu vender muamba. Você poderia, como muitos veterinários, não tem nada de errado nisso, vamos pelos bichos que são mais comuns, né? Seria o mais lógico. O mais lógico. E você opta. Você gosta do desafio? Faz parte de você o desafio de se desafiar? Eu vou te dizer que sim. É uma coisa que me incomoda não aprender, não estudar, né? É uma coisa que até tem um certo preconceito com a geração mais nova, que tem uma certa dificuldade de leitura, de aprendizado, de saber ler, né? Então, eu sempre gostei muito de aprender coisa nova. Por exemplo, na pandemia, eu comecei a aprender sobre impressão 3D. E hoje eu adoro brincar com uma máquina 3D, desenhar projeto, cadeirinha de roda para coelho e assim vai. É mesmo? É. Então você faz um monte de materiais para... Já ajudei um tatu paraplégico que tinha no Aquário de São Paulo, alguns coelhos que tinham paralisia, a gente faz algumas carrinhos para andar, então é muito legal essa parte. E aí eu voltei para a parte do meu pai, que é a parte de engenharia. Ou seja, você aproveitou coisas que você aprendeu do pai. Parte dele de engenharia, e tanto que hoje eu estava modelando equipamentos que eu quero usar na veterinária, que talvez eu vou lançar alguma coisa no futuro. Que bacana. Então, projetando equipamento para anestesia, que eu já fiz um. Estou projetando também um pequeno molde para fazer uns implantes de antibiótico. Então, eu fico sempre procurando e fuçando, né? E eu sempre fui assim, né? E o legal é, como eu disse, a família nunca parou. Alguns tios falaram, esse moleque é louco, né? Meu avô, eu lembro até hoje, né? Meu falecido avô, o pai do meu pai, ele era sempre um mecânico de carro, sempre usava muito. E imagina aquele velhinho que gosta de juntar porca, parafuso, rádio velho, peça de tudo outra coisa. Então, na casa dele, ele tinha um quartinho que ele organizava tudo. Então, tinha ferramenta, rádio velho, não sei o quê. E eu, quando chegava, eu falava, o netinho tá chegando. Eu ficava até desesperado, porque eu entrava naquele lugar dele lá e ficava fuçando, o dia inteiro. Eu era um moleque, quando eu era, não na veterinária, mas eu montava rádio. Acho que com 15 anos eu montava rádio. Tinha aqueles kits que vendia na banca de jornal, de eletrônica, eu tinha todos. Criava peixe. Então, assim, eu desmontava meus brinquedos para montar um novo. Olha, então, assim, eu pegava um monte de carrinho, desmontava e montava uma coisa nova. Eu sempre fui desse jeito. Sempre foi meu estilo. E a resposta está vindo, né? Porque, veja, todo esse conhecimento do teu pai, do que você fazia, está te dando hoje a oportunidade de você criar tantas novidades e tecnologia para a veterinária. Sim, é um projeto que eu tenho. Embora meu pai é meio enrolado nas coisas dele, mas o pai faz isso para mim, pai faz aquilo. Eu tenho algumas ferramentas na clínica para a cirurgia que fui eu que desenvolvi. Então, meu pai, tem um outro senhor que vende equipamento cirúrgico. Tipo, quando eu tenho uma ideia, eu ligo para ele, eu preciso disso. E aí acaba fazendo. Que legal. Então, é bem interessante, mas é um lado que eu sempre tive de moleque. De desmontar, entender por dentro, fazer coisa nova e assim vai. E tem aumentado a procura de animais exóticos, né? Exóticos e silvestres. E silvestres. Né? Porque eu tenho, né? Eu tenho uma cacatua, eu tenho... Lá em casa tá quase um zoológico já, viu? Isso vicia, toma cuidado. A minha esposa tá viciada, porque lá em casa tem um manicum, tem um gato lá, tem 2 cachorros agora, aí tem uma cacatua e uma ararajuba. Isso vicia. Você acha que tem aumentado no Brasil essa procura? Então, a gente vive um momento um pouco delicado quando a gente fala de comércio. Por quê? Os órgãos responsáveis por fiscalização,
e ajudar a implementar, instalar esse tipo de criador, eles têm uma ideologia, colocando desse jeito, uma ideologia que é contra a criação de animais silvestres. Contra, não gosta, acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, todo mundo é safado, todo mundo é ruim, né? E proíbe como se a gente gostasse de usar os animais para ganhar dinheiro. Então, infelizmente, quando o órgão do Estado que deveria fomentar e regulamentar isso, ele acaba ficando contra isso, a gente tem um problema de gargalo, né? Por exemplo, há anos não se abre criador novo em São Paulo, né? Porque tem uma lista que o IBAMA, que a DAG, a gente chama de lista PET. É uma lista onde o órgão público vai dizer quais espécies podem ser criadas em cativeiro e vendidas como pet. Só que isso faz anos e os caras não liberam. Você vê, por exemplo, a criação de macaco, prego, só tem um no país. Sim. E aí se fomenta também o tráfico. Sim, né? Tem certos poréns em relação ao macaco prego, né? Que é um bicho que já a pessoa tem que ter um nível avançado para ter. Concordo. Mas em relação a bem isso, né? Você acaba estrangulando o comércio legal e abre portas para o ilegal, porque quem quer ter esse tipo de animal vai ter. Vai ter. Né? Se você fecha a porta do legalizado, quem agradece é o ilegal. A gente está com um problema sério agora de uma PL que quer proibir a criação de animal silvestre em território nacional. Então, alguns deputados que querem proibir. Simplesmente não pode. Vocês são malvados, vocês querem usar esses animais e não podem. Né? Então, isso é muito complicado, né? Quando o Estado interfere de um jeito muito ruim, né? Em vez de fomentar. E eu vou dar um exemplo falando financeiramente. Eu tenho um criador, amigo meu, que conseguiu mandar, acho que um casal de arara azul para fora do país. E na hora de exportar o animal, era um casal e tal, o fiscal lá no aeroporto olhou e falou: "Orra, tudo isso nesse casal? Isso aqui equivale àquele container cheio de frango que estava indo para outro lugar", entendeu? A gente tem uma biodiversidade, estou falando de explorar do lado ruim, mas é dinheiro. O que acontece hoje no Brasil? Não só com ave, mas peixe, principalmente peixe. Isso vai para fora do país, os caras melhoram geneticamente, produzem cores diferentes e mandam de volta. Olha só. Né? Então, a gente tem hoje países pelo mundo afora que sabem criar melhores animais que a gente. Um grande exemplo disso é que todo mundo comenta a ararinha azul. Não que eu não concordo não com o programa, mas a ararinha azul, a criação desses animais é gerenciada por um alemão. Olha só. Não tem nada a ver com o brasileiro. Sim. Tanto que o alemão, eu tô com dó de vocês, só algumas aí, entendeu? Então a gente não desenvolve esse mercado e acaba fomentando coisa errada, porque há uma certa ideologia contra esse tipo de criação. Sim, a gente pode, no nosso país, temos capacidade de desenvolver, né, de fazer entre as coisas e não podemos por causa de todas essas situações. E é puramente... eu entendo, eu sei que sempre tem aquele produtor, aquele criador que não presta, que é ruim, o cara realmente faz coisa errada. Mas existe um monte de gente que quer fazer algo legal. Sim. E a gente tem que entender que existe isso em todo lugar, né, gente? Todo lugar que você vai, tem gente que faz o certo, tem gente que faz o errado. Em todas as profissões, tem gente que faz o certo e tem gente que faz o errado. O que a gente não pode é generalizar e achar que todo mundo faz errado. Mas olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais com o Dr. André.
Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. André, né, esse grande veterinário, um dos maiores do Brasil e também, por que não, do mundo. Vem falar um pouquinho da sua trajetória e falando de veterinário. Você gosta de bicho? Você gosta de pet? Então, olha só, quando acabar esse programa, você vai poder ir lá no YouTube, lá no canal da BMC News, procura lá a nossa pastinha lá, Sou Bem Sucedido, e você pode compartilhar esse programa para muitas pessoas que gostam de pet para assistir. Assim que acabar o programa aqui, já vai estar lá no YouTube, tá bom? Mas, doutor André, então, isso é um problema muito sério que a gente carrega e a gente poderia desenvolver muito mais. Que nem eu estava dizendo, né, antes de encerrar o bloco, em todo lugar, doutor. Sim. Se a gente sair daqui agora, a gente vai ver um restaurante bom, a gente vai ver um restaurante ruim. Né? O que a gente não pode é generalizar. Na verdade, assim, a causa animal é importante, tem o seu papel muito importante, mas vira e mexe, passarinho não é pet. Conta isso para o índio, né, que tem papagaio criado há 500 anos. Sim. Né? Papagaio é pet há no mínimo 500 anos. Né? Porque desde o descobrimento do Brasil já se levava papagaios daqui para Portugal. Né? Então a gente faz parte da cultura miscigenada do Brasil, mas faz parte de ter o papagaio. Né? Então, a ave não é pet? Depende de como a pessoa cria, depende de como a pessoa alimenta, depende da liberdade que é dada. Posso trazer um caso aqui? Pode. Eu estava no Instagram, minha esposa mostrou esses dias, uma moça que mora lá, se não me engano, é na Bahia. É do Picão? Eu não sei, acho que sim. Que é o papagaio solto? Não, ela cria uma jaguatirica. Ela apareceu lá, segundo ela, apareceu que ela cria solta. Então ela passa 2 dias fora, volta. Mas a bichinha fica grudada na perna dela e faz carinho e fica solto e tal. E aí, muitos comentários eu estava vendo lá, né? E a jaguatirica mega carinhosa com ela, assim, né? Aí mostra ela saindo e volta depois de um dia, 2 dias e tal. E aí eu vi muitos comentários, não posta porque vão aí tomar de você, isso, aquilo, tal, né? Porque pode acontecer, né, de um animal, por exemplo, ele vir e se aproximar do ser humano e se apegar. Pode acontecer a domesticação, né? Tem esse caso da jaguatirica lá no Nordeste não, acho que entra lá para a região amazônica. Sim. Que é relativamente comum. É comum. Temos um caso de um papagaio que ficava solto, que a pessoa grava, a capivara filó, que é outro que ficou famoso. São coisas que não deveriam acontecer. Uhum. Isso, na verdade, é fruto da ausência do Estado. Entendi. Eu vou citar a ausência do Estado no geral, não quero citar nome de órgão. Claro. Mas tanto que essa onça, que se for a mesma, a polícia chegou a prender esse animal e no fim devolveu para a mesma família porque não tinha para onde ir. Entendi. Então, assim, isso reflete a ausência do Estado em dar conta de cuidar dos seus animais, porque os animais silvestres são do Estado. Sim. Né? Então, esse tipo de coisa acontece quando o Estado não é presente. Né? Entendi. Como a gente fala no negócio, no poder, não existe vácuo em poder. Ele é ocupado por outra coisa. Né? Esse tipo de domesticação, do ponto de vista de conservação, não é bem visto. Não é legal acontecer. Né? No caso dessa onça aí na região amazônica, tinha alguns traços que só quem conhece, bate o olho, vê que o animal é estrábico, o animal tem uma cara deformada, porque faltou cálcio na formação desse animal. Entendi. Então, assim, existem vários perrengues que são subliminares, que os leigos acabam não entendendo, mas que é um problema sério, né? Quando, aqui que tem, pegar uma capivara, aqui que tem, pegar uma onça. O buraco é mais embaixo, é o Estado que não consegue proteger esse animal para não acontecer isso, porque esse filhote de onça, assim que aquela família pegou, deveria ser encaminhado para um lugar que ia reabilitar esse animal e até soltar ou fazer parte de algum projeto de reprodução.
Entendi. Não simplesmente a família assumir a criação desse animal. E é por isso, então, que vai acontecendo. E isso que o senhor falou, que é um problema, e que muitos bichos também vão entrando em extinção também por causa de todos esses problemas que vão virando uma bola de neve, né? Porque hoje em dia, voltando ao assunto da criação, né? O Estado, algumas pessoas dentro do Estado querem proibir a criação de animais silvestres, desconsiderando o ganho financeiro que pode ter de uma exploração, eu nem gosto muito desse nome, mas do uso correto dessa fauna, Sim. de um jeito legal. Então, isso rende dinheiro, eu sou prova disso com a minha empresa, né? Tem ainda a parte da conservação, o zoológico, embora todo mundo existe uma certa narrativa que zoológico é a pior coisa do mundo. O que as pessoas não entendem é que zoológico também tem sua função, não só social, não só visitação, mas de conservar algumas espécies, reproduzir algumas espécies, e a maioria dos bichos que caem no zoológico é devido à ação humana. Entendi. Então, quando eu vejo alguém falar, zoológico não presta, a primeira pergunta, você anda de carro? Você usa ar-condicionado? Você come da horta que você planta e aduba com as suas fezes no seu quintal? Se você não faz isso, você contribui para animais silvestres entrarem em decadência. Então, assim, não vem culpar o zoológico, é toda uma ação humana que faz isso. Eu sou da parte que tem gente demais no mundo que deveria ter um controle populacional e não existe. Eu nunca vi um político falar disso, né? No Brasil, isso vai ser um pecado. É mortal para qualquer um que defender isso. Mas o mundo todo tinha que pensar, olha, por caminho que a gente está indo, não vai ter espaço, não vai ter comida, não vai ter nada para ninguém. Sim, daqui a um tempo, né? É que os animais também, se a gente for ver bem, eles estão perdendo os seus espaços, né? Sim, Estão perdendo. o grande problema não é o agro, é tudo, é estrada, é cidade, né? Grandes cidades como São Paulo, a gente tem uma coisa que quase ninguém percebe, poluição luminosa. Todo mundo, acho que está assistindo, já deve ter visto um sabiá cantando às 2 da manhã, devido à luz da rua na cara dele. Eu não sei que bicho que é, mas às vezes a gente escuta, né? 4 horas da manhã, um pássaro cantando, até medo. Parece que é coisa da madrugada. Tem vários aqui em São Paulo. Tem alma de gato, tem sabiá, tem alguns. Mas, assim, até poluição luminosa, de luz da cidade. E que isso também atrapalha todo o sistema biológico do animal também, né? De inseto, né? Porque os insetos se guiam pela luz da lua. Então, quando você tem esse tipo de poluição luminosa, você tem atrapalha até inseto, né? Poluição, estrada, não é só água, é tudo. Entendi. Né? E isso tudo vem do excesso de gente. Sim. Né? E junto com a falta do Estado em determinadas ações e atrapalhando em outras, isso acaba contribuindo para jogar dinheiro fora, infelizmente. E até porque, assim, se caso haja essa proibição, vai aumentar muito mais o tráfico. Vai acontecer. Isso ele ainda acontece, né? Como é que você vai falar para um caboclo que vive no meio do mato que ele não pode pegar o papagaio que está ali na árvore e vender no pé da estrada? Né? O cara, às vezes, é a fonte de renda dele. É muito complicado quando o Estado não é presente, não ajuda essas pessoas. Então, a gente tem uma condição social ruim, junto com esses animais ali do lado, esse interface, e ainda o Estado ainda falta e ainda quer prejudicar quem quer criar da maneira legal. Então, é um prato cheio. E o senhor está muito presente no mundo veterinário. O senhor ganhou um prêmio no passado, né? Sim, eu ganhei um prêmio do Conselho, eu nem esperava. Eu sei que tem um fundo político,
Mas, mesmo sendo um fundo político, no meio de um monte de veterinário de cão, gato, cavalo, eu acabei ganhando um prêmio do conselho em relação à clínica médica veterinária. Né? Então, para mim é um orgulho muito grande, um profissional da minha área, que era uma área que eu era chamado de louco quando eu abri, né? Ganhar esse prêmio foi gratificante demais. Assim. E hoje a sua clínica é referência no Brasil. A gente foi a primeira da América Latina. Caramba! Eu lembro que eu trabalhava com um hospital de um professor meu, Salim. Daí eu tinha ido para os Estados Unidos em 98, fiz um estágio lá, numa clínica que atendia só animal exótico. E eu voltei de lá e falei, eu vou abrir uma clínica igual assim. E nunca ninguém tinha, né? Não que eu não goste de cão e gato, eu adoro ter cão e gato, mas eu queria trabalhar com os bichos diferentes. E eu vou abrir, amigo, professor, você é louco, já tá ruim para cão e gato, você vai abrir coisa para passarinho, né? E foi pesado, não vou dizer que foi fácil, não, porque quando eu abri a clínica, eu trabalhava no Hospital Veterinário de Cão e Gato, ali na Alameda Campinas, e eu abri a clínica aqui na Vila Olímpia, porque eu trabalhava numa loja que vendia ave ali também na Faria Lima, que é a antiga Amazon Birds, que era uma loja bem especializada para vender esse tipo de animal, que era novidade também na época. E aí eu vou abrir, não, você é maluco, vou abrir, não, você é maluco. Fui lá e abri. Foram 2 anos que cortei um 7, porque eu trabalhava de dia na loja, trabalhava na minha clínica e trabalhava à noite no hospital. Caramba! Então ficava, às vezes, 3, 4 dias sem voltar para casa. Vendi tudo que eu tinha. Eu lembro que eu fiquei andando com um Fiesta velho que dói, assim, horrível. E tudo que eu tinha eu vendi e investi na clínica, né? E foram 2 anos bem suados. Por quê? Eu já abri com a clínica com a visão de que não atenderia cão e gato, que era o normal até então. Então, assim, não vou atender. Eu lembro até hoje, assim, não entrava ninguém na clínica o dia inteiro. Dava 2 da tarde, tocava a campainha, abria a porta, era uma tiazinha. Faz banho e tosa? Não. Dá vacina? Não. E a gente com a carteira vazia, né, esperando entrar um passarinho, um papagaio. Então, foram 2, 3 anos bastante pesados. Não vou dizer que passou fome, porque, como eu disse logo no começo, minha família sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou, inclusive quando eu montei a clínica, né? Então, não cheguei a passar fome, mas eu passei um perrengue, mais ou menos. E que valeu a pena, veja só. Sabe quem está assistindo aqui? Esse cara aqui, né, com todo respeito, esse veterinário que montou a primeira clínica, tá, de animais silvestres exóticos da América Latina. É ele que está aqui hoje. Mas a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. André. Como já falamos para você, ó, esse cara aqui montou a primeira clínica da América Latina de animais exóticos e silvestres. E hoje tá aí toda essa referência aí no Brasil e no mundo, né, doutor? Cheguei Brasil. Chegou o Brasil. Eu consegui estabilizar, consegui algumas metas, quero mais ainda. Quer chegar onde, doutor? Eu penso até em franquear, abrir novas unidades. A gente está com um projeto em um hospital bem maior. Embora hoje já tenha 600 metros quadrados, eu quero algo melhor e maior, né? Aprimorar o nosso atendimento, aprimorar o nosso serviço, né?
Então, não pense em parar, não. Lá também tem um hotelzinho, um hotel de material de animais Que exóticos silvestres. é uma coisa também que nasceu por uma sacada, tipo assim, olha, isso aqui dá Não, dinheiro. e é gostoso, porque assim, ó, você que está nos assistindo, pessoal, aqui embaixo vai aparecer aqui, já está aparecendo o endereço da clínica dele. Então, se você nunca viu uma, eu não sei se pode também, né? Esse pessoal pode ir lá ver. Gente, vocês não têm noção. A minha esposa, ela tá aqui. Quando ela chegou lá, ela viu uma arara azul que tinha lá. Ela quase morreu. Aí você vê cacatua, você vê papagaio. Aí o que é bacana é que você fala loro, aí o outro fala loro, loro, loro. Ainda bem que os vizinhos são, acho que, um pouco surdos, né? Porque ao fim de tarde, logo de manhã, é uma gritaria. Lembrando que são animais legalizados. Exatamente, tá? exatamente. Então, eu tenho um certo orgulho de trabalhar basicamente com animais legalizados. Atendo animais que são ilegais? Atendo, mas é pelo lado profissional. Eu entendo que aquele animal merece ser cuidado e o proprietário orientado da maneira correta. Não estimulo isso, mas não deixo de atender. Né? Então, a gente tem um hotel bem interessante, que a maior parte da clínica é o hotel. Né? Então, é gigante e nasceu também de uma necessidade que veio com o tempo. Mas acho que o hotel também deve ser o primeiro também aqui, né? Foi. Foi o Porque primeiro também. embora, assim, na internet acaba tendo... o primeiro hotel exclusivo, é a primeira clínica. Sempre aparece quem quer ser o primeiro. E eu nunca fiz muita questão de ficar batendo nessa tecla. Mas foi o primeiro. Eu lembro que com 2 anos de clínica aberta, estou falando de 23 anos atrás. Eu lembro que onde era para ser a internação, que era uma parte isolada, sempre, eu vou viajar, você cuida. E eu começava a levar para casa para cuidar. Quando eu vi minha casa, estava cheia de papagaio, calopsita. Eu falei, não, tem que arrumar um lugar ideal. E aí eu lembro que a parte da internação na clínica antiga acabou virando hotel. Né? E hoje já é algo bastante comum. Tanto que nosso hotel hoje tem 2 tratadoras e uma bióloga que faz treinamento. Que legal. Então, junto disso, ainda a gente tem o treinamento comportamental dentro do hotel. E como seria esse treinamento? Porque às vezes tem muita gente andando assistindo que deve ter algum pássaro, algum animal que gostaria de treinar e não conhece o lugar, né? Treinar o Rical, né, que é chamar de volta, treinar o bicho ser mais dócil, permitir alguns acessos, permitir pôr dentro da gaiola, tirar a gaiola, facilitar a vida de alguns tutores. Porque tem muita gente que acaba comprando esse animal e por falta de tempo, falta de ler, acaba não entendendo algumas lógicas que esses animais apresentam. Então aí o treinador vem e ajuda, igual o treinador de cachorro, ajusta alguns comandos para facilitar a vida. Você consegue em aniversário, em lugar, e o pessoal fica assim, doutor, deixa eu te perguntar, eu tenho um bicho assim? Doutor, eu tenho um bicho assim. Consegue ir nos lugares se alguém te perguntar como cuida de alguém? A família é grande, isso é algo quase que impossível, né? Mas eu amo o que eu faço. Para mim não é tormento falar de bicho, né? Para mim é algo muito, muito legal, que é amar o que faz. Não, o que é legal é que assim, né? O povo chegava pra você assim, ele é louco, ele é louco. Aí hoje isso no geral, né? Os loucos falavam assim, doutor, deixa eu te falar, eu tenho uma calopsita que ela não veio na minha mão. Olha, eu tenho uma arara, né? E hoje todo mundo te vê como essa referência. Eu lembro assim de outra coisa que eu fiz bastante, que me ajudou muito na época, dando dica de negócio. Eu lembro quando eu abri a clínica, como eu tinha esse foco muito bem focado em um nicho, eu fiz todo um trabalho nas clínicas em volta, aqui da Vila Olímpia, Moema. Eu ia em clínica, falava, eu abri uma clínica especializada. Não atendo cão, não atendo gato, não vendo ração, não vendo coleira, não faço hotel para gato nenhum.
Então, isso facilitava o cara, quando chegava um papagaio, uma calopsita, falou, ó, vai lá que esse cara atende. Porque eu não roubaria o cliente dele. Sim. Isso tornaria a parceria É uma uma boa parceria, tipo sacada. assim, foi uma sacada que eu tive muito legal na época, né? Até pelo que eu me propunha fazer, foi uma coisa que funcionou. E tem também uma outra coisa do porquê escolher atender só silvestres. Hoje você vai na minha clínica, não vai ter um cão-gato latindo para sua cacatua. Não vai ter um cachorro doido. Às vezes algum cliente leva, mas a grande maioria das vezes você não vai ter um cachorro latindo do lado da arara que está no hotel, né? É um serviço muito bem focado, que dá mais qualidade de vida para o animal que está sendo atendido e segurança para o tutor, né? Uma vez a gente estava lá, e eu não lembro que bicho que era, né? Minha esposa está aqui, não lembro que era, se era coelho, que bicho que era, que a mulher comprou. E se ela comprou, ganhou, e passou 2 semanas, pariu a entidade. Isso é comum. E aí eu vou lá, o que Isso eu faço muito agora comum. com esses filhotes? O pessoal compra. Ai, comprei 2 machos em tal loja. Que era porquinho da Índia, não era? É, O porquinho da Índia. Comprei 2 machos, que eu não queria filhote. Daqui a pouco um dos machos dava 2, 3 filhotes. Tá? Isso é muito comum. É até muito hoje. comum. Então, calopsita. Ai, comprei 2 machos, comprei 2 fêmeas. Daqui a pouco nasce filhote. E aí dá problema. É muito comum até hoje. Tem algum caso que mexeu com você? Que tocou você, assim, de algum animal que você cuidou e que marcou a sua profissão? Olha, tem um que eu conto até hoje, que é do bolo de fubá, logo quando eu abri a clínica, que tem a ver com financeiro e com amor à profissão. Logo quando eu abri a clínica, nos primeiros meses, como eu te falei, eu vendi tudo que eu tinha e quase não tinha tempo de voltar para casa, então marmita, essas coisas da mãe não tinha, também não tinha dinheiro. E eu lembro que um dos primeiros clientes da clínica foi uma senhora que chegou com 2 jabutis. Quando ela entrou, eu falei, oba, cliente, né? Aí pegou, ela falou, então, viu, não tem um tostão e o bicho tá mal. E eu falei, não, tá bom. Veterinário, no geral, 99% dos veterinários não vão negar atendimento. Né? Então, eu acabei cuidando desse animal e tal. E foi muito legal, porque naquele dia eu não tinha direito que comer, estava comendo miojo. Essa senhora me voltou depois de umas 2 horas com um bolo de fubá e um café. Olha só. Mano, assim, Caramba. isso até me embargava, de encher o olho de lágrima, porque assim, era um negócio que eu não esperava e veio de um jeito que eu também não esperava, que fez eu ver que eu estava no caminho certo. Então, assim, eu não atendi aquele animal pensando no que eu ia ganhar, eu não atendi aquele animal pensando do lado financeiro. Eu atendi porque eu gosto da minha profissão. Não estava numa condição financeira boa para fazer caridade, mas fizemos. E a resposta que eu tive não foi financeira. Ela foi um estímulo que eu estava no caminho certo. Você falou por muitas vezes na nossa entrevista a palavra Deus. E achei muito bacana. Eu acredito muito em Deus. Né? Eu fui missionário por 15 anos da minha vida. Legal. E Deus, para a gente encerrar com chave de ouro, Deus na sua vida, doutor? Ele esteve presente em vários momentos que eu não esperava. Assim. Quando realmente a corda apertou, ele apareceu de algum jeito, ele interferiu de algum jeito. Algumas pessoas podem falar que é sorte, né? Tem que ter sorte, competência. Eu acho que para qualquer negócio tem que rolar essas duas coisas. E eu acho que Deus ajuda tanto na competência como na sorte de te guiar. Como eu falei no início, eu comecei como muambeiro no Paraguai para cair aqui. Eu acho que esse caminho foi Deus falou, faz isso, faz aquilo. Era uma vozinha que eu tinha lá no fundo que acabou me guiando
até aqui. Deus também é como se fosse parte da minha família, né? Minha família é uma expressão também de Deus. Eu brinco até hoje, né? Depende da coisa que acontece, eu falo assim, medita a hora que meu pai me criou honesto, né? Porque isso aqui seria muito mais fácil, por outro lado, mas eu vejo que essa orientação de pessoa que eu tenho hoje, eu devo à minha família, que sempre foram pessoas corretas, foram pessoas honestas que me ensinaram que nada vem de graça, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar ali. Então, eu vejo Deus se expressando dessas maneiras em várias coisas. Eu não acredito em Deus. Alguma energia você tem que acreditar, né? Você pode não querer usar o nome Deus, use outro nome, mas a gente tem que ter uma ideia de que tem algo maior lá fora, porque senão fica tudo muito vazio. Doutor André, que honra! Obrigado. Que honra te entrevistar, que honra de conhecer a sua história. Muito obrigado. E assim, vamos marcar mais vezes para o senhor vir aqui, Lógico, contar também. mais história. Só para a gente encerrar, o senhor é presidente A Bravas. da Bravas, né? É a Associação Brasileira de Médicos Veterinários de Animais Selvagens. Fez 30 anos, vai fazer 30 anos agora essa associação, e eu entrei nesse último mandato que vai até 2026. É a associação também que eu nasci dentro, né? Eu tenho, logo quando eu assumi, eu falei essa mesma frase, eu nasci aqui dentro. Eu comecei a frequentar essa associação em 1995, Olha só. que eu era associado e estudante. E hoje cheguei na presidência. Então, para mim, foi algo também que moldou o meu lado profissional, porque eu tive a sorte de ter contato com uma associação no qual trabalhavam pessoas corretas. Legal. Porque dentro da minha área também, como a gente falou, todo né? lugar, Todo lugar tem gente ruim. E minha baliza moral, minha baliza profissional veio dessa associação que hoje tenho muito orgulho de falar que sou presidente. Muito bom. Doutor André, muito obrigado. Valeu. É uma honra receber o doutor André e é uma honra ter você aqui no nosso programa. Toda semana a gente está aqui para que possa inspirar você a se tornar uma pessoa bem-sucedida. Aqui embaixo, pessoal, está o endereço da clínica do Dr. André, também está as redes sociais, telefone. Vai lá conhecer o hotelzinho, né, doutor? Vai lá, vocês vão ver só as cacatuas, as araras, vocês vão gostar bastante. Vai lá, eu já tive a oportunidade de ir lá conhecer, tá bom? Então, entre em contato com ele que você vai gostar bastante. E semana que vem nós estamos junto com mais uma entrevista para inspirar você, tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem.